É um prazer enorme, né? Uma satisfação, gratidão mesmo estar aqui com vocês novamente, uma nova oportunidade de ensinar e também de aprender, né? Quero, além de dar boa noite a todos que estão participando do Google Meet, também dar boa noite ao pessoal que está acompanhando ali a live do Instagram, também estamos ao vivo. E antes de mais nada, quero agradecer a Deus, a nossa energia maior, a Jesus, o nosso irmão mais velho, né? Nosso mestre, nosso amigo, a todos os nossos mentores, aqueles que nos acompanham na nossa caminhada, para que essa noite eu possa ser usado como um canal de transferência de mensagens. Dito isso, vamos então ao nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que eu particularmente adoro, que é a lei maior de Jesus, né? Uns conhecem como o maior mandamento, outros conhecem como a lei maior de Jesus, que também abrange vários outros temas, nada que em 4 horinhas aí a gente não resolva, né? Brincadeira, tá, pessoal? Vamos lá. Eu estava preparando, né, a palestra aqui, pensando, até que veio a intuição do tema quando eu passei para Fátima. E eu pensei, estamos vivendo um período, né, esse período de pandemia, um momento em que nós nos encontramos introspectivos, pensativos na nossa caminhada, preocupados com outras coisas. Então vamos falar de amor, né, dessa lei maior que é de Deus. E com base nisso, meus queridos, vamos utilizar aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 1, o mandamento maior. Foi o momento em que Jesus chegou com os seus discípulos, os seus apóstolos, né, na cidade de Cafarnaum. Só que, de tanto ouvirem falar de Jesus, os doutores da lei queriam, de qualquer jeito, derrubar Jesus, né? Fazer indagações para que ele se sentisse derrubado, né? Para atrapalhar ali a caminhada dele. Então, um doutor da lei chegou e perguntou para Jesus: mestre, qual que é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e é o primeiro de todos os mandamentos. E o segundo é semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei das profecias, né? Encontra-se no capítulo 11 do nosso no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e é sobre isso que nós vamos iniciar a nossa fala hoje. O que é amar ao próximo como a si mesmo? Quando nós falamos de próximo, quem é o nosso próximo? Nosso próximo não é só aquele que vive e que está dentro da nossa casa, né? Nosso pai, mãe, filhos, avós. O nosso próximo é todos. É todos. Só que Deus, enviando Jesus para nós, também trouxe a ciência, né? Além de toda a doutrina, o espiritismo, a fé, a religião, ele nos trouxe a ciência. Porque, embora a maioria de nós temos uma religião, temos uma crença, muitos dos nossos irmãos ainda não sentem-se preparados para crer em algo. E na infinita sabedoria de Deus, providenciou ali os caminhos todos, e hoje nós temos junto de nós aqui uma Constituição brasileira, onde, com outras palavras, também está positivada essa lei maior de Deus. E isso nós encontramos no artigo 5º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
em todos os termos seguintes. E aí vem todos os termos, direito à liberdade religiosa e tudo mais. Então, vejamos, nós temos aqui dois prismas, né? O nosso olhar para o espiritismo em si e o nosso olhar para a sociedade. Dito isso, puxamos um gancho aqui para uma outra parte que nós sabemos que Jesus chegou para aqueles fariseus, chegando na cidade, ele viu que dentro da sinagoga ali estava acontecendo um mercado, né? Um mercado de troca e venda, e Jesus, nesse momento, ficou revoltado. É exatamente isso que diz no Evangelho. Jesus ficou revoltado. E ele saiu jogando tudo e falando que aqui na casa do meu pai não pode ser feito comércio. E os fariseus chegaram a ele novamente e perguntaram: tá, Senhor, mas tu não dizes que a gente não pode pagar imposto? Eu não estou entendendo isso. O que tu me diz sobre o imposto a César? E Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas vocês devem estar se perguntando: tá, John, mas por que você está falando isso? O que tem a ver aqui no nosso Evangelho, com a Constituição, com essas palavras aí que você falou? Queridos, Jesus, embora saibamos aí que a primeira psicografia do mundo foram os 10 mandamentos, né, escrito pela lei de Moisés ali, ele resumiu em um único só, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso, ele não deixou em nenhum momento escrito amar a Deus e ao próximo só. O próximo não pode ser negro, esse próximo não pode ter uma religião diferente da sua, esse próximo não pode ter uma visão política diferente da sua, não. Ele generalizou, é a todos. Isso engloba desde daqueles dos nossos inimigos até os animaizinhos que cruzam a nossa vida, a própria natureza, né, o nosso respeito para com todos os outros seres. Queridos, outro pedacinho que eu quero trazer para vocês aqui, de uma forma bem resumida, porque é um tema que, se for abranger, ele dá muito tempo, é uma historinha que aí já traz um outro gancho, que é a caridade, que é de suma importância para o nosso dia a dia, que diz o seguinte, que o reino dos céus, ele é comparável a um rei que ajusta contas com os seus servidores. Então, certa vez, um rei, né, chamou lá os que trabalhavam para ele e falou: olha, vejam lá vocês, quem que está devendo para mim, pega lá meu caderninho de anotações e tragam aqui que nós vamos acertar as contas agora. Então, lá foram eles, né, descobriram que tinha um dos servidores lá que estava devendo para ele 10 mil talentos. Anotem esse nomezinho, talentos. Levaram até o rei, até o senhor lá, e ele disse: tu és um servidor mau, tu estás me devendo 10 mil talentos. Por conta disso, você vai preso e vai ficar preso até o momento em que você me pague. E ele implorou, então o rei falou: então venda a sua mulher, venda os seus filhos, te vira para me pagar, meu amigo, eu quero meus talentos. E ele ajoelhou-se aos pés daquele rei e pediu: meu senhor, tenha paciência, dê-me um tempo e eu lhe pagarei tudo que estou lhe devendo. Então, o rei olhou para ele e falou: tá, tudo bem, eu vou lhe perdoar. Agora vá e não me deva mais nada. Estou perdoando a sua dívida. Feliz saiu este servidor. Até o momento em que ele viu, lá na frente, ele enxergou um colega lá, um companheiro dele, e ele saiu correndo atrás, pegou ele pelo pescoço e falou: olha, você está me devendo aqui 5 mil talentos, então eu quero que você me pague agora. E ele implorou: senhor, eu não tenho esses talentos agora para lhe dar, portanto, peço que o senhor me perdoe ou que o senhor aguarde para que eu possa pagar. E ele não teve piedade. Ele não teve piedade. Ele simplesmente pegou esse devedor, amarrou-o e deixou preso. Claro, isso se tornou um rumor imenso na sociedade e isso foi parar aos ouvidos do rei. E o rei, por sua vez, ficou muito intrigado, ficou incomodado com a situação e ele chamou lá
os seus escravos para que fossem buscar aquele servidor e falou para ele exatamente o seguinte: mau servidor, perdoei tudo o que você me devia, pois assim você me pediu. Não deverias, então, ter tido piedade do seu companheiro, como eu tive de você? E o rei, furioso, ergueu-os e entregou ele aos carrascos, para que ele fosse preso e assim não pudesse pagar a sua dívida. E o que isso nos diz? O que isso traz para nós, o nosso dia a dia, né, pessoal? O mestre assim o disse: é assim que o meu Pai que está nos céus irá tratá-los, se não perdoarem do fundo do coração as faltas que são cometidas contra vocês. É bem profundo isso, né? Então, quando nós paramos para analisar, trazendo aqui para o nosso dia a dia, né, para os tempos de hoje, nada mais é do que fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E como é difícil, como é complicado. Quantas vezes nós apontamos o nosso dedo para outra pessoa, julgando as pessoas por coisas que nós mesmos fazemos? Quantas vezes nós passamos por aqueles necessitados, meus queridos, e não fazemos nada, e não temos a empatia de nos colocar no lugar de outro? Simplesmente passamos reto. Não olhamos com o olhar deste mandamento maior, dessa lei maior, que é amar o próximo como a si mesmo. Nós temos o dever de olhar no espelho, fazer a nossa reforma íntima, que é o que essa doutrina maravilhosa nos ensina, e nos amarmos. Nos amarmos como nós somos. Porque a espiritualidade amiga, Deus, ele não ama os nossos erros, os nossos pecados. Ele nos ama num todo. E olha como isso é bonito. Imaginem vocês um pai que dá tudo para os seus filhos, absolutamente tudo. E esses filhos simplesmente viram as costas uns para os outros, brigam com um, brigam com o outro. E assim é Deus. Ele nos deixou esse ensinamento para que nós saibamos seguir esse maior mandamento. Porque as bênçãos desse Senhor não está dentro de grandes templos. Ele está dentro de cada um de nós. E para fixar um pouco mais essa mensagem toda, eu vou ler para vocês. Eu até ia cantar, mas por conta do horário não consegui me organizar com as minhas cifras. E tem uma musiquinha que eu vou ler para vocês em forma de declamação, que eu quero que nesse momento, se possível, vocês possam ficar atentos e trazer o raciocínio, as lembranças de quantas vezes nós fizemos isso em nossas vidas. Lembrando que Jesus é representado pela figura de cada um de nós, que Jesus é filho de Deus e nós também somos filhos desse Pai maravilhoso. E a letra diz o seguinte: seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente, quando vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa ao centro. Só nesse trechinho nós podemos perceber que nós andamos tão apressados nas nossas vidas, nós saímos correndo de casa, tô atrasado para ir para o centro espírita, eu vou sair correndo, eu pego meu carro, eu brigo no trânsito, eu quero chegar depressa lá no centro espírita, porque é lá que eu vou ter o meu encontro com Jesus, vou abrir meu coração, vou fazer minha reforma íntima. Mas não percebemos que durante esse trajeto nós temos a oportunidade também de evoluir, de olhar por aquele que está necessitado, aquela pessoa que você vai ao supermercado, está lá
Você falta 10 minutos para começar a sessão espírita e você chega, tem uma pessoa lá na frente do caixa travando tudo e você já xinga, já fica bravo. É uma oportunidade, é uma preparação que nós estamos passando. É uma oportunidade. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Sabemos que ainda estamos em um planeta de provas e expiações, passando aí para a regeneração. E também em um país onde os direitos fundamentais não são totalmente garantidos, né, aos nossos queridos irmãos vulneráveis. Temos muitos moradores de rua aqui, né, no Brasil em si. Temos muitos moradores de rua. E quando nós vimos um morador de rua, um dos primeiros pensamentos assim já é o julgamento. É aquele julgamento que você olha, você fala, é um sem vergonha, não quer trabalhar, ou tá pedindo dinheiro porque vai trabalhar, né? Já falam um palavrão. E nós julgamos, nós não conhecemos a realidade daquela pessoa. Eu falo para vocês, meus queridos, de carteirinha, e eu trago aqui agora um exemplo pessoal e íntimo meu. Eu fui morador de rua durante 2 anos da minha vida. Durante o período em que eu morei na rua, eu vou dizer que eu posso até ter sofrido, mas tudo o que eu aprendi foi muito maior que o meu sofrimento. Eu aprendi que as pessoas, elas não vão te olhar com um olhar de ternura, um olhar de aconchego. Eu aprendi que as pessoas que menos têm financeiramente são aquelas que mais ajudam. Eu aprendi a perdoar cada um que passava por mim, me xingava, que cuspia para o lado. E aprendi também que não se deve nunca negar nem um prato de comida, nem um copo de água, e nem mesmo julgar. Porque embora eu estivesse na rua, não dá o direito de ninguém julgar o porquê e o motivo. Ninguém sabia. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia que eu estava morando nas ruas por ter sido diagnosticado aos olhos da sociedade como um louco e não como um médium. Mas na sabedoria divina de Deus, Jesus uniu as linhas da minha vida, as estradas da minha vida. Ele me deu uma mãe, que é a Cessuana, que vocês já conhecem, que me acolheu, me amou e seguiu essa lei maior, esse mandamento de Deus. Ela me olhou e me enxergou, e hoje ela me chama de meu filho, e assim sou. Continuando, seu nome é Jesus Cristo e está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Esse parágrafo aqui, esse pedacinho aqui, é bastante forte, porque nós percebemos que muitos templos são feitos com um enorme, um gigantesco potencial financeiro, mas pouco é lembrado que Jesus encontra-se no pequeno, no grande, em todos os lugares e em todas as pessoas. Seu nome é Jesus Cristo e está doente e vive atrás das grades da cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo. Dizemos que ele é um marginal. Mais uma vez temos um exemplo aqui do julgamento, né? Aqui nós podemos fazer, como nós podemos fazer para ajudar cada um desses irmãos que ainda encontram-se desviados dos trilhos da justiça, da retidão. Uma oração.
Aquele momento em que você abre o seu evangelho em casa com a sua família, fazer aquela oração, né? Fala, Senhor, olhai por todos os que encontram-se prisioneiros, porque nós não sabemos o que aconteceu, mas tu sabes. Olhai pela regeneração deles, para que eles saibam reconhecer seus erros e serem perdoados e se sentirem perdoados pelo teu amor. Assim também como todos os doentes, principalmente agora nesse período de pandemia, temos muitas pessoas hospitalizadas, uns com sintomas mais fortes, outros com sintomas mais fracos. Mas sabemos também que tudo isso é aprendizado e é evolução, né? Para que os médicos do astral possam estar sempre com eles. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade com medo de estender a mão a ele. E eu vou seguir. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem, e vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existe mais fronteiras, só quer fazer de todos nós, irmãos. Não existem fronteiras nas moradas de Deus. O próprio mestre nos disse que existem muitas moradas na casa de meu pai, né? E nós somos seres que compartilhamos desta mesma casa comum que é o planeta Terra. É como se nós estivéssemos aqui com nossos irmãos, irmãs, pai, mãe. Nós vivemos dentro de um mesmo endereço em comum, só que em ambientes diferentes. E em determinadas épocas da vida nós vamos encontrar, são encontros e despedidas, né? Nós encontramos pessoas e desencontramos das pessoas. Tem um período que a gente tem aqueles melhores amigos, que de repente cada um segue o seu rumo, e assim nós vamos aprendendo uns com os outros. E é sempre imprescindível lembrar que nós somos seres pequenos. E se estamos todos vivendo no mesmo planeta, com toda certeza, estamos no mesmo patamar de evolução, aqui para aprender. Porque o aprendizado, ele é infinito. E só existe um ser que conhece absolutamente tudo, que é Deus. E como ele é infinito, somente ele sabe. E nossa caminhada aí para nos tornarmos anjos é muito longa. Nesse caminho de evolução ainda estamos engatinhando, ainda somos seres extremamente pequenos, né? Aprendendo a lidar conosco mesmo, a lidar com os nossos. Dito isso, eu já puxo um gancho aqui para a caridade, que foi o tema que caiu no nosso evangelho. A caridade, quando nós nos deparamos, né, as pessoas nos procuram nos centros espíritas, aqui na SECNE também, e fala assim, caridade, eu sempre escuto falar em caridade, mas como que eu vou fazer caridade? Eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer. E a doutrina, mais uma vez, na sua infinita sabedoria, vem nos mostrar que a primeira caridade são com aqueles que estão dentro dos nossos lares. Nossos filhos, pai, mãe, irmãos. Porque é o maior exercício da nossa evolução, é a convivência com os nossos, né? Porque quando nós convivemos com pai, com mãe, cada um tem um pensamento diferente, cada um tem uma forma diferente de agir, uma forma diferente de tomar decisões. E isso faz com que nós tenhamos conflitos. E esses conflitos só podem ser resolvidos de duas maneiras. A mais correta, que é o diálogo, a paciência, é você compreender o tempo de cada um, o reconhecimento, e o mais difícil, que é passar por uma discussão terrível que não vai dar em nada, porque fomos colocados dentro de uma mesma família justamente para isso, para aprendermos a conviver com as nossas diferenças, né?
E percebemos também, meus queridos, que ligeiramente vem a palavra, logo após a palavra caridade, ligeiramente aparece para nós o pensamento de dinheiro, né? Fazer caridade, eu vou dar dinheiro. Vou pegar aqui R$ 5, R$ 10, vou lá, compro uma cesta básica, compro alguma coisa e vou distribuir para quem não tem. E as pessoas dizem, não, mas eu não tenho dinheiro, então não posso fazer caridade. E não é bem assim. A caridade, ela é encontrada num sorriso que se doa gratuitamente. A caridade é vista e dada gratuitamente num abraço, num aconchego e também no ouvir. Quantas pessoas têm a necessidade de serem ouvidas? Nós mesmos temos a necessidade de sermos ouvidos, né? Quando a gente sai na rua, assim, logo de manhã e tal, ou qualquer horário, você vê ali seu vizinho, bom dia, boa tarde, tudo bem com o senhor? Quando a pessoa fala, mais ou menos, né, a gente já fala, então tá, beleza, depois a gente conversa. Mas a gente, no mais ou menos, ficou subliminar ali um pedido de socorro, um pedido de ajuda, né? A pessoa precisa lhe ouvir. E hoje, uma das maiores necessidades de caridade é o tempo. Porque vivemos uma correria, já acordamos cedo, vamos para nossas tarefas a fazer, faculdades, trabalho, e palestra, e gravações, atrás de gravações. E a caridade também está aí no tempo, que é quando você tira de uma necessidade que você tem para oferecer para outro. Isso é muito bonito. E Jesus, também em toda a sua caminhada, ele ensinou exatamente que nós devemos sempre estar observando as nossas ações. Nós precisamos ser pessoas diferentes, né, dentro dessa sociedade, porque ser espírita é diferente de estar espírita. Eu hoje sei que eu estou John nesta vida, né? Mas não sei quem fui e não sei quem serei. Então, nesse momento, eu sou isso que eu sou. Eu sou espírita, eu vivo a doutrina dos espíritos, mas não é só dentro de um centro espírita, não é somente na frente de uma câmera, não é mesmo? É em todos os momentos. É desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu vou me deitar. Isso não quer dizer que eu não possa errar, mas nos policiarmos é imprescindível para que a gente faça valer essa lei maior, né? E também nos colocarmos no lugar do outro em todas as situações. Uma palestra que a minha mãe fez aqui esses dias, ela falou sobre o QJF, que é o que Jesus faria. Então, diante daquela situação difícil, você está irritado, está bravo, pensa, o que Jesus faria? E isso faz com que nós nos tornemos seres melhores a cada dia, seguindo a lei do Cristo, seguindo, né, a lei de Deus e a lei de César, que é aqui no nosso plano encarnado, e também no plano espiritual, onde nós vamos evoluindo. Jesus se faz presente em todos os momentos das nossas vidas. Ele é aquele irmão que, quando a gente cai, ele está ali do lado, nos abraça. E também é aquele irmão mais velho que, quando a gente dá aquela escorregada, ele vem e dá um puxão de orelha. E quando nós estamos nos preparando para termos essa conexão espiritual para com ele, nós pensamos, bom, agora eu vou sentar aqui, vou fazer minha oração, vou me conectar com Deus e nada vai me atrapalhar, certo? E aí surgem pessoas te chamando no WhatsApp, surge aquele novo post do Instagram que a gente quer ir correndo e ver e tudo mais, que são todas as coisas que tentam nos desviar do caminho. Porque já disse o nosso mestre que a gente deve escolher a porta estreita, porque ali é onde a gente vai cair, levantar e machucar e ralar, mas vale a pena lá no final, que também não é um final, é um início.
Quando nós chegamos no final da nossa vida e nós fazemos aquela reflexão, será que hoje eu estou partindo com o sentimento de missão cumprida? Ou será que eu estou arrependido por não ter modificado algumas situações da minha vida? Isso é sempre importante a gente ter no pensamento, né? Fazer essa reflexão antes de dormir. Será que eu amei o meu próximo? Será que eu ouvi aquela pessoa que precisava? Será que eu abracei? Será que eu sorri? E para fixar também um pouquinho, já nos encaminhando aqui pro final, eu estou sem o tempo aqui do vídeo, mas eu imagino que eu já estou meio que me excedendo. Vocês devem conhecer também, que fala uma historinha, né, que fala sobre o homem que aguardava Jesus para jantar. E eu quero trazer essa reflexão para o nosso íntimo. E diz o seguinte: convidei Jesus para jantar lá em casa. Preparei um frango assado para o jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo para lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo e estava faminto, me pediu alguma coisa para comer. Eu pensei, agora o que eu faço? Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei para o mendigo para ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente, bate a porta outra vez. Pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri, vi uma criança. Estava maltrapilha e de pés no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa. Muito depressa, a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, e em sua mesa nunca te falte o pão. Passou mais um tempo, chegou Jesus, e sentou à mesa para a refeição. Ele olhou o frango e eu disse, coma. E me espantei quando ele disse não. Ainda confuso, disse, meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse. Olhando em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as 2 coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes. Estava com fome e me alimentou. Tudo o que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor no coração. Meus queridos, o recado de hoje era esse. Sou imensamente grato pela oportunidade de compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que nós vamos buscando diariamente, né? Gratidão a todos. Muito obrigado pela oportunidade.